Olá, boa tarde. Começando o nosso Entrefala todos os dias às 15 horas, 3 horas da tarde. Hoje o Entrefala é especial. Todos eu falo que é especial, mas todos são especiais. Hoje é especial poesia. Nós vamos falar com Maria Clara Danck, que já está aqui. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Vou colocar meu fone aqui. Tá bom. Esse comecinho a gente sempre vai se ajeitando mesmo. Vamos ver se ele tá funcionando direitinho. Tá me ouvindo? Tô. Maria Clara, tá me ouvindo? Não. Não? Tá me ouvindo? Tô. É. Bom, qualquer coisa faz sem fone. Não, não tá funcionando não. Vamos sem fone. Tá me ouvindo direitinho? Tô. Você me ouve? Ouço. Vambora. Maria Clara, obrigada por estar participando do Entrefala. Esse projetinho de quarentena para salvar minha própria quarentena. Já tem quase um mês, essa é a edição número 22 já foram 22 entrevistas de diversos assuntos. Você recebe todas aquelas notificações sobre os Uhum. assuntos que você fala. E hoje a gente vai falar especialmente sobre poesia, sobre literatura com você. O tema que eu coloquei é a poesia em meio a uma pandemia. Você me fez uma correção da crase, muito boa, obrigada. Eu nunca entendo crase. Mas a Ah, gente vai falar de outras coisas também. E aí eu sempre começo apresentando minhas convidadas e convidados. Então, pessoal, essa é Maria Clara. Fala Dunk ou Dunk? Dunk. Dunk. É polêmico porque o sobrenome ele é de origem alemã, mas ele mudou muito. É, a gente não sabe assim a pronúncia correta porque ele mudou a grafia, né? Então a gente fala Dunk, que é o jeito que a gente conhece, né? Tá bom. Então, Então, Maria Clara Dunk, ela é professora, doutoranda em literatura na UNB, é mediadora do Leia Mulheres, do Clube do Livro do Flamboyant, é mãe da Greta, que nos sim. dá tantas alegrias. Às vezes eu falo para ela que quando eu tô meio down, assim, meio triste no dia, eu falo, eu vou nos stories da Maria Clara para ver a Greta. E sempre tem, né? Sempre. E a Maria Clara é uma amiga desde a época que a gente ia para os shows de metal, muito perigóticas, por isso que eu vim até Muito. meio metaleira hoje, ó, em É. nossa homenagem de Eu adolescência. também, ó, aqui, ó, meus spikes. Eu queria que agora você se apresentasse para o pessoal. Então, gente, o currículo, né? A mini bio. Então, gente, é basicamente isso. Eu sou formada em letras, né, na Universidade Federal de Goiás. Me formei lá em 2012, não, 2009. Depois eu fiz mestrado na UNB, né, formei em literatura. Depois eu fui para São Paulo, fiquei um tempo lá trabalhando, né? E voltei a Goiânia em 2016. E desde então eu estou fazendo doutorado lá, né? Aos trancos e barrancos, que depois com a maternidade é um pouco mais complicado. Mas a gente tô aí na reta final escrevendo tese. E nesse meio tempo eu tive a felicidade de me envolver na fundação do Lê Mulheres Goiânia, né, que é um clube do livro. E esse ano a gente inaugurou o Clube do Livro do Instituto Flamboyant, que também a gente se dedica à leitura de obras escritas por mulheres, com foco agora nas escritoras brasileiras. Muito. É isso.
Também escrevo, né? Ainda não publiquei nenhum livro. Tem algumas participações em coletâneas, em revistas, mas eu estou nesse processo de coletar o que eu tenho escrito nesses últimos anos, para quem sabe em breve lançar alguma coisa aí, em termos de literatura, poesia. Vamos ver que dá certo nessa correria que é de tese e vida profissional e vida materna. Sim. É, Lala, eu lembro que a gente chamava de Lala, era seu nick no Mirk, né? Isso que dá para isso que dá conversar com amigas de longa data. Vem os apelidos, vem a vida pregressa, metaleira, que mais? Ai, ai, não, não vou falar disso. Mas, Vitória, eu queria. Essa a gente fala depois, tomando um vinho, quando a quarentena passar. Melhor, melhor. Eu queria começar te perguntando, você no seu mestrado lá na UNB, você estudou uma literatura comparativa do Jack Kerouac com Nicholas Baer, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu mestrado, e eu sei que no doutorado você mudou bastante de linha de pesquisa. Conta pra Uhum. gente o que você está pesquisando agora e por que dessa mudança. Bom, no mestrado eu pesquisei, fiz uma pesquisa comparada, né? O Nicholas Baer e o Jack Kerouac. Nicholas Baer, geração mimeógrafo, né? Fora do eixo Rio-São Paulo, poeta brasiliense. E o Jack Kerouac, geração Beat, né? Que é uma poesia estadunidense. E eu quis fazer essa aproximação porque existia muito aquela ideia de que, pelo menos por parte da crítica, de que a geração mimeógrafo seria uma epígona da geração beat, que tinha aquela referência de que a geração mimeógrafo teria se influenciado bastante pela geração beat. E aí, o que fica da grande tese que eu escrevi é que, na verdade, o que eles têm em comum é um contexto de opressão e de repressão muito grande, né? A geração beat, por ter sido escrita no momento de pós-guerra, né? E a geração mimeógrafo pelo contexto do regime militar. Então, enquanto eu escrevia essa dissertação, eu que já era leitora da geração beat, me deparei com o fato de que existiram escritoras na geração beat, né? E eu que já era leitora, não tinha essa informação. Então eu falei, nossa, teve mulheres na geração beat, né? Por que que a gente não tem essa informação? Então, assim, por um acaso eu soube disso, porque uma das escritoras, ela nasceu no mesmo dia e mês que eu, que é a Daiane de Prima, né? Então, boa leonina, eu falei, nossa, né? Ela nasceu no mesmo dia que eu. Então, assim, eu fiquei, gente, quem foi essa mulher, né? Então, eu fui pesquisar e descobri que não só existiu, né? Não só existiram escritoras na geração Beat, como elas foram fundamentais para o desenvolvimento dessa geração de escritores, que é uma das mais importantes em termos de literatura mundial e que influenciou muito o modernismo, influenciou muito movimentos que se preocuparam em quebrar alguns estereótipos dentro da literatura, não só estereótipos de forma, de conteúdo, mas também estereótipos políticos, né? Então a geração Beat, ela influenciou movimentos políticos e movimentos estéticos. Então eu pensei, nossa, se um dia, né, eu voltar ao mundo acadêmico, com certeza eu vou estudar a Daiane de Prima. E aí o tempo passou, fui trabalhar, fazer outras coisas fora do mundo acadêmico. E aí eu voltei a Goiânia e falei, bom, vamos retomar o projeto tese, né? E aí foi quando eu pensei, legal, eu quero estudar a Daiane de Prima, mas o que que eu quero fazer agora com ela? E aí eu não tinha uma ideia ainda formada sobre o que que eu queria estudar na literatura dela. Então eu pensei, bom, o ponto de vista de gênero é óbvio, né? Porque assim, essas mulheres foram esquecidas. E aí uma série de mulheres, não era só a Daina de Primas, a gente está falando de dezenas de mulheres que foram negligenciadas por uma questão óbvia, né? A gente vive numa sociedade patriarcal que negligenciou não só escritoras, mas também filósofas, né? Teóricas de vários campos. E Historiadoras. aí, nesse contexto que a gente vive político, né, me surgiu uma ideia de estudar a partir
da leitura de uma, acho que é a principal obra dela, que é Loba, que ela cria uma representação do corpo, que não é um corpo feminino, não é um corpo masculino, não se sabe se é um corpo humano, se é um corpo animal. E a partir dessa ideia de corpo que ela cria, né, ela cria um mundo mitológico totalmente diferente do mundo que a gente conhece, que é o mundo bíblico, o mundo judaico-cristão. E a partir da imagem desse corpo, eu decidi estudar as representações do corpo dentro da filosofia, né, da ontologia filosófica, e com isso pensar novas formas de se fazer política hoje na contemporaneidade, principalmente nesse contexto horroroso, né, de políticas reacionárias que a gente vive. Enfim, um pouco complexo, um pouco difícil de resumir assim em algumas palavras, mas é nessa empreitada teórico-literária aí que eu ando experimentando. Uau! Meu Deus! Quero ler sua tese. Eu quero ler Por a isso que eu tô autora, na verdade, eu não enroladíssima. conheço. Hã? Por isso que eu tô enroladíssima agora. Eu não conhecia a autora também. Que legal. Fiquei chocada agora com a sua tese. É. Uau! Bom, e aí foi bom você ter falado sobre essa questão, né, de que você é a mãe da Greta, de que você agora está tendo dificuldades também para continuar o doutorado, não só pela temática, mas pela quarentena e tudo. A gente já fez um entrefala sobre mães na quarentena, mas eu te Uhum. avisei que aqui a gente conversa sobre tudo e aí eu ia te fazer essa pergunta, obviamente porque você citou patriarcado, você fala muito sobre machismo, você é feminista. E aí saiu ontem, por coincidência, na Marie Claire, aquela revista, uma reportagem dizendo que os homens subiram a sua produtividade acadêmica durante a quarentena e que a das mulheres diminuiu bastante. Comenta um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho que não precisa ser nenhum cientista, né, para entender essa desigualdade aí. Assim, as mulheres, elas. Eu não gosto muito do termo terceirizar a criação dos filhos, nem terceirizar os cuidados com a casa, mas as mulheres perderam muito das pessoas que sempre ajudaram ela com esses cuidados, né? Então, assim, para você criar um filho, você precisa de outras pessoas, né? Não é impossível. Claro que tem mulheres que dão conta, porque elas são obrigadas a dar conta do cuidado dos filhos sozinhas, né? Mas a mulher que está envolvida com outras atividades, além dos cuidados da casa e dos filhos, que já é um cuidado, assim, muito grande, ela precisa de outras pessoas para auxiliarem, né? Então, agora, com a quarentena, com esse distanciamento social e a impossibilidade de você ter essa rede de apoio, você precisa se dedicar integralmente aos cuidados da casa e dos filhos, né? Então, assim, complica muito a dedicação a outras atividades. Então, assim, já para os homens, não. Claro que isso também mudou um pouco para eles, né? Defende que mudou um pouco, mas ainda não impacta o impacto não é tão grande na vida deles quanto é na vida das mulheres. Então, assim, óbvio que o lugar que eles têm da casa, né? O lugar de você perder esse trabalho fora de casa para os homens, eles colocam para dentro de casa se torna um refúgio para trabalhar mais. Uhum. Eles têm mais lugar para trabalhar em casa e a gente tem menos lugar para trabalhar em casa, porque a gente já trabalha muito dentro de casa. Então, assim, não só as mulheres estão conseguindo produzir menos, como os homens estão produzindo mais dentro de casa. Então, assim, eu vejo isso, né, no meu dia a dia. Assim, durante boa parte do dia, é cuidado com o filho, e cuidado com a casa. E a produção fica a parte noturna. Eu sei que você faz parte de um grupo que, se eu não me engano, se organiza no Brasil inteiro de mães na pós-graduação, né? Esse grupo, ele tem uma rede de apoio, como é que é? É um grupo de, né, mais de trocas de informações, né? A gente, até porque dentro do mundo acadêmico, ele ainda é bastante exclusivo, né? Ele exclui muito ainda a mãe que a mãe que está dentro do mundo acadêmico, né? A gente tem muitas dúvidas ainda em relação às burocracias, né?
eu tenho uma filha, eu engravidei, como é que eu faço para defender minha tese agora? Como é que eu faço para frequentar as aulas? Existe algum apoio? Então, assim, a gente não tem esse tipo de informação, e quando a gente tem esse tipo de informação, muitas vezes ela é negligenciada, ou às vezes ela inclusive burlada, né? Então, assim, além de a gente ter certos direitos, esses direitos não são negados. Então, é um grupo de troca de informações, é um grupo em que a gente troca até ferramentas e mecanismos para lidar com esses dois mundos que não se conversam, que é o mundo da academia e o mundo da maternidade. Eles não se conversam. Então, assim, a gente está lidando o tempo inteiro com teorias que diz, olha, isso aqui é desigual. Olha, essa política não funciona. Mas ali no ambiente da academia, isso não é aplicado, né? Uhum. Então, assim, é um lugar de a gente se apoiar, nem que seja na troca de informações e nesse apoio virtual. Legal, é muito importante essas redes de apoio entre mulheres. Bom, eu queria te perguntar, eu vi que a Pilar entrou aí, inclusive deu um tchauzinho aqui pra gente, e ela, junto com você, são as fundadoras do Leia Mulheres Goiânia, né? Eu queria que você comentasse pra gente como é o Leia Mulheres, ele existe no Brasil inteiro, como é que veio a ideia de fazer aqui em Goiânia, como é que vocês se organizaram, quanto tempo existe? E além disso, por que que ele parou agora durante a quarentena? Se não deu para fazer encontros virtuais e tudo mais. O Ler Mulheres é um projeto nacional, né, que já existe há 5 anos. Ele partiu de uma ação, de uma ideia que surgiu em três mulheres de São Paulo, criaram uma hashtag Leia Mulheres, e elas tiveram essa ideia de criar um formato de clube de leitura presencial, né? Então, assim, de uma hashtag no Twitch, que a Joanna Walsh, que é uma escritora e ilustradora, criou, ela percebeu que ela não tinha tanto contato com escritoras quanto ela gostaria, por essa dificuldade de acessar dentro do mercado editorial essas escritoras. Então, ela lançou uma hashtag, né, em que ela começou a homenagear as escritoras que ela gostava. E aí, essas meninas imbuídas dessa ideia, foi numa época assim, de muita discussão sobre a invisibilidade das mulheres, né? 2014, Primavera das Mulheres e toda uma movimentação. Então, assim, muitas pessoas começaram a adotar essa hashtag, inclusive livrarias, editoras, e as meninas de São Paulo criaram esse formato de clube de leitura, isso lá em 2015. A Pilar, né, que é muito antenada com essas coisas, muito atuante na cena literária, ela Autora desse chegou livro, para mim, isso, para quem está assistindo, ela é autora desse livro maravilhoso. escritora, ela escreveu Ultraviolenta e o Bruxismo. Nós somos muito brothers, aí ela chegou para mim e falou, Maria, tem uma coisa que é a nossa cara, tem um clube de leitura surgindo aí, uma ideia só de ler mulheres, bora nessa. Eu falei, Pilar, clube de leitura, Pilar, quem faz isso ainda? Assim, surgiu de uma hashtag, será que vai rolar isso? Ninguém vai querer ir, Pilar. Ela falou, não, não, vamos tentar, vamos ver se dá certo. E aí a gente foi, marcou o primeiro encontro, a gente tinha acabado de voltar de São Paulo. E aí eu falei, nossa, eu não conheço mais ninguém nessa Goiânia. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Falei, mas vamos lá, qualquer coisa só a gente lê, né? Vamos dar um jeito. E aí, de repente, pá, primeiro encontro um monte de pessoas. Falei, nossa, cara, pior que massa, olha, um monte de gente quer ler também, então bora, vamos continuar. E aí tá aí, 4 anos funcionando, Ler Mulheres Goiânia. E nesse tempo a gente conseguiu trazer muitas escritoras de fora também, a ideia foi crescendo. A hashtag foi ajudando também a visibilizar muitas escritoras independentes. E nesse período agora de distanciamento social, por conta de primeiro, uma agenda pessoal nossa que foi muito afetada, né? A gente está falando de maternidade aí, uma agenda pessoal que foi muito afetada por tudo que aconteceu, e as leituras elas têm uma regularidade, né? Todos os meses a gente lê, a gente marca. A gente achou que não é um período muito bom, pelo menos a princípio, para a gente colocar mais pressão de leitura em cima das pessoas, né? Para dizer assim, ó, você tem que ler isso até o dia tal, porque no dia tal a gente vai discutir. Então, assim,
até esperar baixar a poeira, né? A gente quer dar um pouco mais de leveza para as pessoas fazerem as leituras dela no tempo que elas têm, né? Até porque todo mundo ainda tá meio assim, pelo menos assim, nesse começo, as pessoas ainda estavam um pouco ansiosas, não sabia o que que ia acontecer, se o isolamento ia acontecer ou não. Então, assim, para não pressionar as pessoas e dizer, ó, você tem que ler, vai ser tal livro. Então, a gente recomendou assim, leiam os livros que vocês querem agora, sabe? Aqueles que vocês sentem mais à vontade, que vai acalmar vocês, sem colocar pressão. E aí, depois, mais tarde, a gente vê o que que vai acontecer, sabe? Não vamos pressionar, vamos fazer disso uma coisa mais leve, sabe? Cuidadosa. Mais cuidadosa, assim. Então, é mais por isso, sabe? Mais por talvez daqui um mês, né, a gente volte. Então, assim, é para isso, é para não pressionar mais e não criar mais ansiedades nas pessoas. Muito bom. Que bom essa preocupação com a saúde mental, inclusive, né? É, Então, você comentou agora um pouco sobre mulheres que têm dificuldade em publicar. Como é que é esse não gosto de falar mercado, né? Mas é um mercado editorial. Mas também a gente sabe que existem editais, existem concursos para publicações. Eu estou dizendo isso não só em relação a mulheres, mas agora puxando para o nosso tema, né? Mas é óbvio que eu sei que você vai fazer esse recorte de gênero. Mas uhum. como é que as publicações de poesia mesmo? Há o interesse do mercado editorial? Ou vocês têm que ficar correndo atrás de concurso, do Segraf da UFG? Como é que são as publicações de poesias no Brasil, de uma maneira geral, mas eu queria que você falasse um pouco sobre Goiás. Eu acho que existe muitas ações e iniciativas independentes, sabe? Hoje em dia existe muitas pessoas, que, principalmente por conta das mídias virtuais, que estão democratizando mais, proporcionando outras oportunidades de inserção nesse nosso. Porque é um mercado, né? É um mercado, a gente, querendo ou não, a literatura, ela é um mercado também, e existe uma disputa nesse mercado. Então, claro que existem as pessoas que estão ali, que se sobressaem mais, né? E que conseguem, de alguma forma, lucrar mais em cima desses produtos, né? E outras que fazem isso por dedicação e essas pessoas geralmente elas não conseguem tirar um dinheiro disso, né? E aí é por isso que a gente precisa tanto do apoio, né, das instituições, principalmente das instituições públicas, né? Porque senão a arte ela não sobrevive. Começando nosso. Principalmente no momento que a gente vive, em que as pessoas não estão, né, que existe inclusive um ataque muito grande às manifestações artísticas, né? E não é à toa. Depois eu vou mais para frente, quando a gente falar da questão da pandemia, eu quero voltar a esse assunto. Então, assim, existem muitas iniciativas que são independentes e existe, a gente tem que cobrar essas iniciativas também de setores públicos da sociedade. Então, hoje existe, eu acho, mais iniciativas nesse sentido, porque as pessoas cobram isso, né? Porque existe uma dificuldade muito grande de se inserir nesse mercado mainstream, né? Nesse mercado que domina a publicação de livros. Então, eu acho que a pessoa que quer publicar livros, ela tem que ficar atenta, eu acho, a essas formas de publicação fora do grande mercado. E eu acho que o Lê Mulheres também tenta voltar os olhos para essas publicações. Então a gente não lê somente livros que, que são conhecidos pela maioria das pessoas, né? A gente tenta também acessar esses livros, né? Por isso a gente faz muita pesquisa para trazer essas leituras que estão fora do grande mercado para as pessoas, né? Então a gente lê escritoras que publicam elas mesmas, né? A gente lê livros que estão fora desse grande mercado. Então é um trabalho de pesquisa e de ficar, de buscar e de circular pela cena literária e ficar buscando, né? Mas eles existem, né? A gente precisa ir atrás deles. Sim. Bom, eu queria te perguntar agora especificamente, inclusive isso é uma curiosidade como leitora.
E é também uma questão de valorização dessa poesia goianiense, goiana, de uma maneira geral, porque eu vejo que poucas pessoas têm conhecimento de poetas goianos, né? Eu, pelo menos, tenho pouco, reconheço isso. E eu queria te perguntar sobre isso, assim, quais são as grandes referências que você tem aqui de poesia goiana mesmo, tanto homens quanto mulheres, mas dando esse enfoque, se você quiser, obviamente, às mulheres, porque a gente conhece muito Cora Coralina, mas existe várias outras, óbvio, né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre poesias goianas, poetas. Uma coisa que eu Poeta. queria te falar. É, ontem eu até perguntei isso para um amigo meu. Eu falei, é poeta ou poetisa? Porque eu já vi muita mulher falar, uai, mas poeta no gênero feminino não precisa falar poetisa. É polêmica, né? Assim, Ah, teve uma época na minha timeline do Facebook que esse assunto ficou assim, meses, né? aham, Mulheres defendendo o uso de poetisa, mulheres defendendo o uso de poeta. Para não errar, eu uso poeta, né? aham, Porque geralmente quando você usa poetisa, você ofende mais. é, Porque é uma né? escolha política, né? É uma escolha Sim, política. Porque durante muito tempo, poetisa, ele foi usado com um significado de secundário, né? A mulher entendi. ela é menor porque ela é poetisa e tem um sentido de escrever uma poesia feminina. Uma poesia Uhum, que só fala de assuntos sobre mulheres, são assuntos que não interessam. Então, uhum, assim, a mesma polêmica do presidente e presidenta, só que aqui é o contrário, né? uhum, Pelo uso, como o uso foi durante muito tempo banalizado, poetisa era para falar de um assunto menor, de uma escritora menor, as pessoas agora preferem usar poeta para dizer que a mulher escreve na mesma altura, nos mesmos assuntos que o homem. Então, assim, mas é uma treta grande, é né? mesmo. Eu sempre uso poeta. Sempre uso poeta e prefiro poeta. Eu não imaginei que era uma treta. Inclusive, a resposta que eu obtive ontem foi: ah, depende de como ela quer ser chamada. Então tá, né? Ó, a Pilar falou, Alice Ruiz disse que se eles quiserem que usem poetos. Muito bom. Também acho. Alguém disse poeta, porque em poetisa todo mundo pisa. E esse é o resumo da ideia que eu falei, né? Como Aham. durante muito tempo poetisa foi usado para dar um sentido menor, melhor poeta. Entendi. Bom, mas Entendeu? aí eu tinha te perguntado sobre poetas goianos, da velha Poetas goianos. da velha e Olha, temos muito. da nova geração, né? Você, Pilar, tem muita gente nova, né? Que muitas vezes não é valorizada, não tem publicações ainda. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa valorização da poesia em Goiás. Olha, felizmente com o Leia Mulheres Goianas, eu tive o prazer de conhecer muitas poetas, né? Muitas poetas goianas. E tem muitas. Assim, a nova geração pensa que saiu agora a coletânea do Sobre Gostar Menos, da Nega Lilu Editora, que inclusive a editora, né, a Larissa Mundinha, ela é uma escritora incrível e ela é muito atuante, não só na cena literária, como dentro do mercado editorial de Goiás, né? Então ela é uma poesia, é uma poeta incrível, uma escritora incrível, e ela é uma das que eu gostaria de lembrar porque ela faz esses dois trabalhos, né, de escritora, de alguém que faz essa poesia circular por Goiás e pelo Brasil. Então, são muitos nomes. A Pilar, né, Bu, que você comentou, que ela não mora mais em Goiânia, mas ela também traz essa poesia de Goiânia, pega essa poesia de Goiânia e espalha no Brasil inteiro. É, Daira Lima, que foi a última poeta goiana que a gente leu no nosso clube de leitura do Ler Mulheres. É uma escritora que foi contemporânea da Cora Coralina, que inclusive eu já tive a oportunidade de estudar, sobre a qual eu já escrevi algumas vezes, que ela é Leodegária de Jesus. Hum, Ela nasceu em Caldas Novas, não sei se ela nasceu em Caldas Novas ou foi para Jataí, não sei, mas ela é do interior de Goiás. E ela escreveu num momento em que as mulheres não tinham muita oportunidade de escrever, e ela é uma escritora negra e foi a primeira mulher a publicar em Goiás. Então, assim, ela é muito pouco conhecida. Inclusive, agora tem uma livraria.
em Goiás, né, que chama Leodegária, acho que a livraria chama Leodegária, que é uma minha homenagem a ela. Então, assim, a Daira Lima, Larissa Mundim, Maria José Silveira, que nós também lemos no Leia Mulheres, que escreveu um livro maravilhoso, A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, que conta a história do Brasil na perspectiva das mulheres, né? Então a gente quase não conhece a história do Brasil, Uhum. pensando quem foram as mulheres do Brasil lá desde a época de antes da chegada do Pedro Álvares Cabral até agora, né? E ela conta assim com uma perspicácia tão grande, né? Sem juízos de valores, sem dizer essas mulheres estavam certas, as mulheres estavam erradas. Então ela conta as vivências dessas mulheres, né? Então é muito incrível. Enfim, temos muitas escritoras hoje em Goiânia que a gente pode colocar num panorama da literatura brasileira que são muito influentes e que elas valem a pena serem comentadas, inclusive nessa coletânea que eu comentei sobre Gostar Menos, é uma coletânea com 30 autores, 30 poetas goianos. Pensa, 30 pessoas escreveram poemas. São 30 goianos que são, assim, expoentes da literatura em Goiás. Então, alguém falou, depois coloca uma listinha dessas escritoras. É porque muita gente mesmo. Então, seria interessante a gente trazer alguns nomes. Só desses 30 autores diferentes, é muita gente. Pensa, Uhum. muita gente diferente. Então, e alguns deles estão escrevendo pela primeira vez, né? É a primeira vez que eu publiquei um poema, foi nessa coletânea. Então, assim, e tem pessoas que estão há 10 anos escrevendo, Thaís Monteiro, Deine de Souza, Darcy Denófrio, Sim. enfim, muita gente. Muita gente. É, alguém comentou aí acima que parou a transmissão no Facebook, é que teve um probleminha com a internet aqui, gente. Então, infelizmente, eu não consigo arrumar agora e continuar o Entrefala. Então, hoje não vai ficar no Facebook. Sinto muito, porque eu não só se eu parar o Entrefala para arrumar, não tem como. É, Maria Clara, eu queria então te perguntar. Eu já entrevistei um poeta aqui também no Entrefala e ele comentou que a poesia está em tudo. Primeira coisa Uhum. que eu queria te perguntar é se você concorda com essa afirmação. A poesia está em tudo. Tudo é muita coisa. Uhum. É, Tudo, tudo. não sei. Tá bom. Bom, nessa perspectiva de que a poesia está em tudo, há poesia em meio a uma pandemia? Olha, É a pergunta no seco, assim, é a pergunta do jeito que tá no card. Pequenas olha, perguntas, grandes respostas. toda vez que eu trato desse assunto literatura dentro de um contextos precários, contextos de extremos, sejam contextos sociais, contextos históricos complicados, ou como esse momento que a gente está passando de pandemia. Parece frívolo, né, falar de poesia agora, quando a gente está, sei lá, quando eu imagino assim, daqui fora da minha casa, parece que a gente está pulando corpos, né? Parece que a gente está num cenário de pilhas de corpos, e aí eu tô lá falando, declamando uma poesia, né? Então, assim, parece isso quando a gente fala de poesia na pandemia. Só que, e aí eu gosto de lembrar de um texto do Antônio Cândido, que ele escreveu numa coletânea de ensaios chamado Vários Escritos. O texto chama Direito à Literatura. Nesse texto, ele fala sobre as funções da literatura. Ele traz as opiniões, os comentários de várias pessoas que se debruçaram sobre qual é a função da literatura, né, para que serve a literatura. E aí ele fala o seguinte: quando a gente pensa em literatura, isso é a minha opinião, lendo, nas minhas palavras, lendo o Cândido. Quando a gente fala de literatura, a gente tem uma ideia de que literatura é isso, né? Um livro. Que a gente, isso é literatura. O resto, todo o resto, não é literatura, é outra coisa. E aí a gente pensa em outras formas, inclusive
Música é literatura, né? Qualquer forma de fabulação, diálogos são literatura. Ficcionalização é literatura. A música que a gente escuta em qualquer lugar, dentro de um ônibus, os diálogos que a gente constrói, aquele momento que a gente está antes de dormir, que a gente pensa, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou fazer isso. A gente está ficcionalizando. A gente está criando uma história na nossa cabeça. Quando a gente está sonhando acordado, quando a gente está pensando em outras coisas, a gente está criando. Isso é literatura. E isso é poesia. Nossa capacidade de criar essas fabulações, de ficcionalizar. Então, isso é literatura. Então, não é só o livro, né? Não é só isso aqui que é literatura. Não é só um encadeamento de versos. Então, primeiro, a gente tem que partir desse ponto. Segundo, quando a gente pensa em literatura, poesia, como uma coisa frívola, em momentos como esse, a gente esquece também que a literatura, nenhum sujeito vive 24 horas por dia sem ter contato com a poesia. Nenhum sujeito. Então, quando a gente pensa literatura é tudo, eu não sei se é tudo, mas literatura é muita coisa, né? E a gente não passa um dia sequer sem ter contato com a literatura. Por essas situações que eu descrevi. Né? Quando a gente está no ônibus e escuta uma música, quando a gente está no ponto de ônibus e pensa e conversa com alguém, isso é literatura. Né? Então, assim, nenhum sujeito, em nenhuma comunidade, em nenhuma parte do mundo, em nenhuma cultura, nada, ele nunca está isento da literatura e da poesia. Né? Esse é outro ponto. O terceiro ponto é que, se ninguém está isento da literatura, né, existe, pelo nosso quadro, pela configuração do mundo que a gente vive, existem pessoas que têm mais acesso do que outras, certo? Existem pessoas que têm a oportunidade do livro, né, de vários livros. Existem pessoas que têm alguns 5 minutos do dia para pensar em literatura. Então, eu acho que é muito mais uma questão de acesso e de disponibilidade e de tempo que essa pessoa tem de se dedicar a qual tipo de literatura. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é qual? Existem toda sorte de literatura. A literatura é a vida. Né? A literatura, a gente é uma posição dialética. A literatura traz conforto, a literatura traz pavor, a literatura traz ordem, traz desordem, ela traz o caos. Então, assim como a vida, a literatura, ninguém passa ileso de uma leitura. Né? Ninguém, assim, se você se exime da literatura, você se exime da vida. Você se lança para a literatura assim como você se lança para a vida. Ninguém sai de uma música, sai de um livro, sai de uma conversa mesmo. Se você se priva disso, você se priva de viver também. Então, assim, a partir do momento que você se lança para a vida, você se lança para um livro, você se lança para uma arte qualquer que seja. Eu falo aqui de poesia e de arte no sentido amplo, não só do livro, da literatura nas formas que a gente conhece, você se priva da vida. Então a literatura ela humaniza. Isso não significa também que a pessoa que não tem acesso a isso, ela é uma pessoa que não é humanizada. Ela tem outras formas de se humanizar. Então, em resumo, né, nesse momento de pandemia, as pessoas elas estão um pouco mais privadas desse se lançar à vida por meio da literatura, da poesia. E as pessoas que já estavam inacessíveis a essa grande gama de coisas que a literatura oferece, elas estão ainda mais privadas agora, né? Então, assim, mas isso não significa que não existe, né? Que a poesia não existe. Isso não significa que elas não têm acesso a essa poesia. Então, a poesia está em tudo? Eu não sei. Mas a poesia está em muita coisa. E a poesia, como o Cândido diz, é um direito, né, às pessoas. Isso não significa que as pessoas têm acesso a esse direito, mas elas têm a poesia, nas pelo menos 24 horas que elas têm, alguma poesia elas têm. Então, é possível a poesia na pandemia? Não só é possível, como ela é um direito das pessoas. Né? É um direito que as pessoas têm, não como uma fuga, né, mas como um direito básico. Principalmente se a gente pensa que a poesia, não no sentido de classe, né, de uma poesia erudita, outra poesia popular, e aí isso é poesia, o resto não é, porque o nosso erudito, principalmente no Brasil, né, não é o erudito neoclássico. O erudito do Brasil é o samba, né? Porque o erudito é construção de linguagem, o erudito é
inovação técnica, o erudito. É, são coisas que não tem nada a ver com cópia daquelas ferramentas neoclássicas que eram usadas, daqueles modelos. Não é. O nosso erudito é o samba, o nosso erudito é aquilo que as pessoas chamam de popular. Então, assim, existe poesia na pandemia? Existe, é um direito das pessoas, é um direito que elas têm, não como fuga, mas como um direito à vida. Então, eu defendo que é poesia nesse sentido, no sentido que o Cândido nos ensinou, na verdade, não, nos abriu os olhos, né, no ensaio dele, Direito à Literatura. Então, se você priva as pessoas desse direito que elas têm de acessar o mundo simbólico, nem que seja um mundo simbólico que elas têm dentro das casas delas, dentro da consciência delas, realmente não é só possível como é necessário. Necessário, alguém comentou já aqui embaixo. Ó, Eu vejo que tem muito disso de como se a gente não pudesse também escrever sobre o horror, né? E grandes autores já escreveram. Eu me lembrei quando você falava, eu lembrei do Conrad, né? Escrevendo sobre o horror, o horror. horror. Muito autor que, então, assim, a gente vai escrever sobre esse período também, imagino, né? E eu acho É, que tanto é que na chamada do seu eu coloquei a poesia, um suspiro. Mas assim, a poesia não necessariamente é um suspiro. É um suspiro de amor, ela pode ser um suspiro de choque, de medo. E há escrita sobre isso também, né? sim, é esse contato que a gente tem com a realidade, né, sobre diferentes linguagens, diferentes formas. Então, é o que há de humano, né? A poesia é feita por gente, pra gente. Então, seria impossível que não fosse de diferentes formas, que não falasse de diferentes coisas. E não é à toa que um governo reacionário, ele quer fazer um combate a arte de uma forma geral, né? Se a forma mais fácil de você brutalizar alguém é você cortar esse vínculo que a pessoa tem com as artes. Então, você tira você tira o exercício da pessoa da arte, você tira ela da humanização. Você faz com que ela perca esse vínculo que ela tem com outras comunidades, que ela tem com outros mundos, que ela tem com a própria sensibilidade, com a sensibilidade de outras pessoas. Então, assim, é um projeto, né? Um projeto de brutalizar as pessoas, um projeto de violência. Então, não é à toa, né? Por isso que eu falo, o contato com a literatura, ele não deixa ninguém incólume de nada, né? Ele não macula ninguém, imacula ninguém, né? Um contato, assim, que ele causa diversos tipos de consequências, né? Ele pode causar ordem e causar desordem. Então, por isso que é tão perigoso nesse sentido para um governo autoritário. Sim. Bom, eu vou fazer minha última pergunta. Como você sabe, a gente deixa um tempinho para o pessoal fazer perguntas. Então, quem está assistindo quiser mandar as perguntas para Maria Clara, enquanto ela responde essa última minha. E aí depois você passa para responder para a da galera. Minha última pergunta, Maria, é sobre um projeto que está me interessando muito e que eu vi que você participou, a Pilar participou, muita gente muito boa já participou, a Thaís Monteiro foi citada aqui, que é o Corpo de Voz, né? Que está Uhum. fazendo esse corpo em quarentena. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse projeto com a gente. Eu sei que é do Jamerson, mas eu sei que você participou. Comenta um pouquinho para a gente sobre ele, porque é um projeto que eu estou encantada, realmente. Que você foi convidada a participar também. Não conta isso. Eu tô com vergonha. Gente, mas eu, Eu assim, preciso eu também elaborar fiquei com isso vergonha. dentro de mim ainda. Eu fiquei com vergonha, mas é tranquilo. Depois que a gente faz o primeiro vídeo, que a gente vê que ficou uma bosta, a gente perde, a gente perde a vergonha. É um projeto de vocalização, né, de poemas, e aí pode ser os seus poemas ou os poemas de outras pessoas que você quer homenagear de alguma forma. E aí é um projeto que é feito pelo Jamerson e mais pessoas, que eu não me lembro o nome agora. E que a ideia é isso, ler poemas, é uma grande coletânea, agora na quarentena, né, foi pensada uma grande coletânea de vocalização, de poemas vocalizados, para as pessoas assistirem no conforto do lar. E é muito interessante porque
É um formato diferente, né, de desfrutar de poesia, não é? É um Sim. formato assim. Eu não tenho muito costume de ver vídeos vocalizados de poemas, assim, não tenho muito. Mas eu achei muito interessante. Corpo de voz. Maria Rita. Já mas foi Maria Rita. Obrigada. O poema que você gravou o vídeo é fantástico. Nossa, aquele poema é. Bom, vamos lá. Eu. Hum. Alguém escreveu algum. Jamerson, idealizador, Maria Rita conduz com muito amor. Muito... Gente, ainda bem que vocês. As pessoas me Tá, ajudam, ainda bem. eu vou ler todas as mensagens aqui e aí você passa a responder. Então, agora a gente tá faltando uns 15 minutinhos para acabar, é o tempinho para responder mesmo. Vou começar lá no começo, tô voltando tudo aqui. É, A Pilar falou que está morta de amor, que mete, Diana de prima e Lala. Mais gente chama de Lala aqui, viu? Oh, meu Deus. Tem um monte de Dunk aqui assistindo. A Pilar com Amadinhas, Leia Mulheres de Goiânia, melhor rolê da vida. Amo tanto. Gente, que minha Amo família é muito vocês. grande, então assim. Se entrar cinco Mila, pessoas, é tipo 0,1% da minha família. Mila Renobi, colocação super importante essa do que a academia questiona e ao mesmo tempo reproduz muitas violências contra as mulheres. Herman Dunk está aqui. Mila Renobi de novo. Conheço mulheres casadas que nas entrevistas de pós-graduação são questionadas sobre a intenção de engravidar nos próximos anos. Absurdo. É, isso aí já ouvi muito também. Muito. Meu Deus. Gente, nesse A, grupo, nós na pós-graduação tem muitos relatos bizarros, viu? Muitos. a Chocada. Pilar, a Pilar comentou no momento em que você estava falando sobre poeta e poetisa, lá vem a treta. Aí ela falou poeta. Alice Ruiz disse que se eles quiserem que usem poetas, eu adorei isso. É, Maria José Silveira. Depois coloca uma listinha dessas escritoras. Aí, se quiser falar de novo, o pessoal de casa ir anotando. A Desamarra. Ah, é a Fernanda Marra, né? Jenny de Fernanda Marra, Souza. poeta incrível. Incrível, Tô incrível. louca pra ler o livro dela, tô esperando chegar, só isso. Sim. Que honra ela estar assistindo a gente. Né? Meu Deus. Jenny de Souza, Thaís Monteiro, Darcy Denófrio, Darcy Fernanda Marra. Denófrio, além de, né, uma escritora incrível, uma crítica maravilhosa. Crítica de poesia goiana, assim, é referência. Então, a mulher que está na crítica, assim, não só escrevendo, né, a poesia, mas por trás também publicando muito, fazendo muita crítica interessante. Rodrigo Damascena, a poesia até no vácuo. Ó, ele concorda que a poesia está em tudo. É. Lua Poema, poesia é vida. Sueli Dunk, a Gretinha tá vendo e mandou um beijinho. Tira uma foto dela me vendo aí para depois eu postar. A Fernanda comentou: a poesia é uma forma de pensar, perigo demais. Pilar, Mari maravilhosa se joga. Ai, gente, tô com vergonha. Bruno Abdala pergunta: Maria, quando é que você vai publicar? Tem pensado nisso? Que outros projetos pensa em fazer por agora? Olha, quero publicar. Preciso terminar minha tese antes. Deixa eu terminar de ler, aí você responde tudo de uma vez, tá bom? Rodrigo Damasceno. Infelizmente não vou poder ficar mais porque preciso cuidar de meu filho. Gostaria de comentar que quando vi sobre o clube de leitura, fiquei muito entusiasmado por N motivos. Principalmente porque era a referência que eu precisava para um grupo de alunas que também tem um clube de leitura por aqui. Elas me procuraram para que eu orientasse sobre leituras feministas e eu confesso que fiquei meio sem jeito. Um professor gerenciando um grupo de leitoras. Enfim, fui audacioso e convidei a Maria Clara para uma palestra. Na verdade, ia ser muito mais que isso para essas meninas. Ela ficou desconfiada, mas tem certeza de que seria algo extraordinário para ambos os lados. Quem sabe daremos continuidade ao projeto pós-pandemia. Não é que precisamos de mais referências femininas. Na verdade, precisamos só reconhecer e valorizar as que têm. É apenas isso que as minhas alunas precisam. E houve poesia em meio à guerra, por que não haveria em meio à pandemia? Nossa, textão.
Soares Ângel, como mostrar poesia para as crianças? Sou professora e tenho dificuldade em mostrar poesia de boa qualidade. Você tem dicas? Hum, Ih. Bom, Jenny de Souza está nos assistindo. Viva as mulheres! Maria, é, nós temos 10 minutos. Então, para você usar todos esses 10 minutos para você, para responder as perguntas, para fazer suas considerações finais, para falar algo que eu não te perguntei, que você acha que não pode encerrar entre a fala sem falar sobre isso, eu já vou me despedindo, te agradecendo muito, muito, muito. Muito obrigada. Beijo na Gretinha. E força na peruca aí para terminar esse doutorado, que vai terminar e eu quero ler sua tese. E aí você fica com esses 10 minutos finais para você. E aí, se encerrar, você sabe que é porque o Instagram encerra com 1 hora, né? Beijo, muito obrigada mesmo. Mariana, muito obrigada pelo convite dessa conversa. Assim, você sabe que eu tenho acompanhado seus bate-papos aqui no Entre Fala, sou muito fã, faço questão de divulgar, de assistir, gosto muito. Acho que você está arrasando muito, cara. Esse projeto aí tá incrível e eu fiquei realmente muito honrada de participar, assim, fiquei me achando mesmo. Então, muito obrigada mesmo por participar. E, gente, todo mundo que assistiu, que está aqui acompanhando, muito obrigada também. Assim, é uma honra. Tem pessoas incríveis aqui, pessoas que acompanham sempre nossos assuntos sobre literatura, literatura feita por mulheres. Então, assim, é um time incrível de pessoas que está fazendo isso acontecer em Goiânia, em Goiás, né? Então, assim, são pessoas que tem muito peso nos trabalhos que eu faço, né? Porque são pessoas que estão me apoiando o tempo inteiro, então pessoas que junto comigo fazem acontecer, né? Poetas, professoras, estudantes, enfim, ninguém faz nada sozinho, né? E eu quero estar com essas pessoas sempre, dizer que eu quero publicar, quero fazer parte desse time de poetas aí, quero publicar as coisas que eu escrevo assim que eu puder, assim que eu terminar minha tese. Eu vou juntar as coisas que eu escrevi, se for relevante, né? Se eu conseguir publicar, pelo menos para a minha família poder ler. É, e como apresentar a poesia para crianças é uma questão difícil. Eu tenho um gosto por poesia desde criança, porque minha mãe me incentivou muito, minha mãe é formada em letras também. Então, assim, eu acho que se a gente não teve a oportunidade de ler poesia na infância, complica um pouco. Mas eu acho que nem tudo está perdido. Começar por essas ideias de poesia que não sejam o livro que eu falei, né? A música, a criação da poesia, eu acho que a partir do que a gente tem na nossa casa, na escola, no nosso mundo, esse contato com a poesia, né, da ideia de que Freire fala, daquilo que está ao nosso redor, né? A poesia que a gente que é palpável, né? Aquilo que está no universo da criança, no universo do leitor. Eu acho que a partir disso é muito importante. Para que trazer uma coisa que está tão distante se você pode começar por aquilo que está próximo, né? E depois partir para outros passos. Então, assim, não dá para dar um salto maior que a perna, né? Então, acho que pensar nisso. Que mais? Que mais? Me ajuda com as perguntas aí que eu não lembro. O Bruno perguntou quando você vai publicar, quais são seus projetos. Enfim, gente, assim que eu conseguir, meus projetos próximos é tese, gente, quero terminar a tese. Só Tem isso o agora, eu só Rodrigo, penso nisso. tem o Rodrigo O Damasceno, né? Rodrigo, Rodrigo, eu não fiquei desconfiada, eu só me esqueci de te responder, só isso, tá? Não é, eu achei incrível essas meninas e eu quero muito estar com elas em breve. Depois vamos conversar melhor sobre isso. Eu li o que você escreveu, achei muito interessante. E é o tipo de trabalho que eu quero fazer, entendeu? É o tipo de coisa que eu gosto de fazer. Então vamos junto com essas meninas aí, que eu tenho muita coisa para mostrar para elas, eu tenho muita coisa para aprender com elas também. Então é só questão da gente sentar, conversar direitinho, tá bom? Gente, eu quero agradecer muito, tá? Depois eu vou mandar essa listinha aí, dar um jeito de divulgar essa lista de escritoras goianas. Que até essa lista eu já tenho pronta, eu estou sempre atualizando. Sempre que eu tenho oportunidade de divulgar, eu divulgo e vou colocando nomes novos e vou tentando inserir essas leituras também no Leia Mulheres, né? E sempre que eu tenho a participação em algum programa, eu coloco, tento me lembrar. É porque realmente são tantos nomes que eu acabo me esquecendo.
Hum. Então, vou dar um jeito de divulgar essa lista. Enfim, eu acho que é isso, né, Mari? Acho que as perguntas foram essas. Obrigada, Maria. Um beijo. Boa Beijo. quarentena, boa tese. Obrigada. E a gente se vê. Bom, e só fazer a propaganda para quem está assistindo hoje, o Entrefala de amanhã vai ser com uma historiadora, que não sou eu, uma historiadora muito melhor do que eu, que vai falar sobre a história das epidemias, peste negra, gripe espanhola e tudo. Olha, Então, até amanhã. E obrigada, Maria. tchau, gente. Até amanhã. Depois a gente faz essa conversa tomando um vinho. Uhul. Beijo, gente. Beijo.